Boa tarde a todos. Dando continuidade às apresentações dos seminários da disciplina de Ecologia Geral ministrado pela professora Ubaneide Martins de Andrade, eu, Iris Andrade, juntamente com a minha equipe, que é composta por Eduardo Melo e Rafael Miranda, iremos discutir um pouco sobre o tema sucessão ecológica. Mas do que se trata esse termo? O que é sucessão ecológica? Bem, inicialmente, começamos com a definição, né? Então, o processo de sucessão ecológica, né, já adentrando mais, né, no contexto do que se trata esse processo, é um processo ordenado de mudanças que ocorrem em um ecossistema até que ele atinja uma comunidade com o máximo de desenvolvimento possível. Então, durante esse processo vai ocorrer a colonização de uma área e mudanças na composição da comunidade, através de alterações no ambiente físico e também na comunidade biológica. Dessa forma, progressivamente essa comunidade ela vai ser substituída por uma comunidade mais complexa. A sucessão, por sua vez, ela pode ser tanto autogênica como alogênica, que são termos que nós iremos discutir um pouco mais à frente, mas ainda dentro do contexto da sucessão ecológica, de como ocorre esse processo, assim como os demais processos naturais, os processos biológicos, não seria diferente dentro da sucessão ecológica, então ela ocorre também através de fases, né? Nesse caso, são 3 fases, sendo a primeira a que nós chamamos de ecese, que representa uma comunidade pioneira, ou seja, o que são esses organismos pioneiros, o que é uma comunidade pioneira? São os primeiros organismos que se instalam no ambiente, onde a gente pode citar os líquens, gramíneas e alguns insetos, que são, né, os primeiros organismos que vão começar a colonizar o ambiente. Já a segunda fase, que é a ceral, já é uma comunidade intermediária, né? Ela representa uma vegetação de pequeno porte, né? Ela possui já uma complexidade um pouco maior comparada à primeira fase, a complexidade no que se trata de organismos, né? Então, nessa fase também ocorrem mudanças mais significativas dentro da comunidade. Já a última fase é a que nós conhecemos como clímax, que é a última fase do processo de sucessão biológica, que é onde essa comunidade ela está mais estabilizada. Então, a comunidade ela vai atingir um elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e também apresenta uma quantidade de biomassa muito maior, como vocês podem visualizar através desse gráfico, né, dessa imagem que nós construímos, através do que nós conseguimos pesquisar e entender, né, dentro do processo de sucessão ecológica, né, esse processo que ocorre até que uma comunidade ela se torne razoavelmente mais complexa, como eu já mencionei, e aqui vocês podem visualizar as 3 fases, né, do processo de sucessão ecológica e também a forma como a complexidade da comunidade ela vai aumentando de acordo com o tempo. Nós podemos observar na primeira fase, né, a ecese, com espécies pioneiras, já na fase intermediária, que é ceral, uma complexidade maior de organismos, né, representado pelas árvores, e o clímax, onde há uma complexidade ainda maior, onde essa comunidade está de fato mais estabilizada. Ao longo desse processo de sucessão, existe uma série de tendências que pode ser observada, né, até que essa comunidade atinja de fato o clímax, né, a sua estabilidade, sendo a principal delas, né, a complexidade de uma cadeia alimentar, né? Conforme o tempo passa, as coisas vão se tornando mais complexas dentro desse ambiente, né? Os organismos se tornam também mais complexos, e uma das coisas mais interessantes de se observar dentro desse processo, né, é a complexidade que a cadeia alimentar ela passa a ter. E não para por aí. Né, com o aumento do desenvolvimento do ecossistema, né, e também das cadeias alimentares, né, como a gente pode observar num ambiente que
está na fase de clímax, né? Existem diversos organismos, diversos tipos de organismos, e também vão surgindo dessa forma mais cadeias alimentares. E conforme isso vai acontecendo, né, vão surgindo uma teia alimentar, que também é um nível de complexidade ainda mais alto, né? E além dessa complexidade alimentar, nós também podemos observar através do processo de sucessão ecológica, principalmente, né, na fase do clímax, o aumento da biomassa total, a diminuição da produtividade líquida, equilíbrio entre a fotossíntese e a respiração, estabilização da produtividade primária bruta e também o aumento da velocidade de reciclagem dos nutrientes. Boa tarde, eu sou Eduardo Melo e dando continuidade à fala de Iris, nós vamos ver que tem algumas forças que direcionam o processo da sucessão, sendo ela a sucessão autogênica, na qual vai ocorrer mudanças no ecossistema através dos próprios seres vivos que lá vivem. E também a sucessão halogênica, na qual forças externas irão proporcionar mudanças no ecossistema, e essas mudanças elas podem ser tanto benéficas quanto maléficas, como por exemplo na halogênica nós temos a questão das queimadas, temos as grandes chuvas torrenciais, os tufões e etc. Nós sabemos que a queimada no cerrado, por exemplo, é algo essencial para o seu desenvolvimento, para o nascimento de outras plantas e etc. Né? E enquanto na sucessão autogênica nós vamos ter algumas causas na qual os seres biológicos vão acabar modificando o ambiente e pode atrapalhar ou ser benéfico, como por exemplo o aumento de população de herbívoros, podem ser maléficos a algumas plantas e podem fazer com que haja um alto número de predadores, por exemplo, e isso vai influenciar em toda a cadeia da sucessão. A sucessão ela pode ser classificada em dois tipos, na sucessão primária e na sucessão secundária, onde na sucessão primária irá haver a ocupação de um ambiente que nunca foi ocupado por uma comunidade. Esse ambiente pode ser, por exemplo, ilhas vulcânicas, né, que são ilhas que surgem através da erupção de vulcões. Pode ser a ocupação de dunas, já que sabemos que dunas sempre estão em movimento e em questão de serem deserto também é uma difícil ocupação dessas áreas, sendo que quando a ocupação é geralmente primária, primeira ocupação, em faixas litorâneas também é muito comum. E na sucessão secundária, ela é uma reocupação de um ambiente que já foi anteriormente ocupado. Como, por exemplo, no meio de uma floresta pode haver um desmatamento e ali haver uma clareira. Aquela clareira irá ser reocupada através do tempo. A sucessão primária, ela é um ambiente na qual há um difícil estabelecimento de espécies, pois por ser em áreas muito arenosas, secas, de alta insolação, é um local de difícil estabelecimento para organismos, principalmente organismos que são mais sensíveis à falta de umidade, né, à insolação. E indivíduos que conseguem sobreviver nessas condições, eles serão os primeiros a se estabelecerem nessas regiões. E essas espécies que se estabelecem primeiramente são conhecidas como espécies pioneiras. No processo de sucessão primária, até que se atinja a comunidade clímax, é um processo muito lento, já que por ser uma área que nunca foi ocupada, há poucos nutrientes, é preciso uma preparação do terreno, do solo, para que haja o estabelecimento de outras espécies, e isso leva muito tempo. Aqui na figura nós vemos um local onde a lava se solidificou, e aqui nós vemos que ela já está sendo colonizada por pequenas plantas,
né, na qual já podemos dizer que está no processo de comunidade intermediária, né? Está entre a intermediária e a comunidade pioneira. As espécies pioneiras elas são muito importantes na sucessão primária, pois elas irão preparar o solo para que haja a chegada de outras espécies. Essas espécies pioneiras elas conseguem se estabelecer em locais inóspitos, né, com muita insolação, com pouca água e pouco nutriente. Eles estão sujeitos a muitas condições ambientais e vão abrir caminho para outras espécies. As condições do ambiente elas são alteradas. Essa alteração pode ser, por exemplo, a erosão do solo, para que, havendo a formação de solo, por exemplo, aqui os líquens, que são um bom exemplo, né, eles são capazes de lançar ácidos que formam uma pequena camada de solo através da desagregação da rocha, tornando possível a habitação de outras populações e desenvolvendo para outras séries. Na sucessão secundária, já comentado aqui, é uma reocupação. Aqui nós temos um exemplo de uma clareira, ou poderia ser também um exemplo de campos de cultivo abandonado, na qual há o desmatamento da área, essa área fica sem a sua população clímax, porém aqui o desenvolvimento é muito mais rápido até atingir o clímax, pois o terreno já tem muita matéria orgânica, já que a sua biota foi pouco alterada. A floresta por si só, ela, através do processo de manter sua homeostase, ela consegue reocupar essas regiões muito rápido. Enquanto a ocupação da sucessão primária, ela demora muito, podendo chegar a várias décadas, séculos ou até milênio, já que é preciso uma preparação maior. Agora eu deixo a fala para meu amigo Rafael. Saudações, prezados colegas. Meu nome é Rafael Luiz e eu irei dar os exemplos de sucessão ecológica. Aqui, né, nesta imagem, nós vemos um exemplo de sucessão ecológica primária em que um lago é gradualmente soterrado até que seu solo forme uma floresta. Sendo assim, surge um novo meio de exploração para a vida terrestre, o que conclui-se que trata-se de uma sucessão primária. Um novo meio surge para que a vida explore. Tenha em mente que um caso inverso pode acontecer caso ocorra uma pronunciada erosão no solo a ponto de fazer o lago voltar a existir. Falando em erosão, é também possível usar como exemplo a formação de cavernas. E inicialmente é uma rocha virgem, sem nenhum entalhe ou fissuras. Porém, em um certo momento, alguns dos vários mecanismos erosivos atuam sobre essa rocha de dentro para fora, formando assim uma fissura que permite a entrada da água e consequentemente de bactérias que podem vir a formar um bolsão. Aí, onde a rocha for mais frágil, esse bolsão irá continuar a se expandir até que se rompa, formando uma entrada para a cratera.
quer dizer, para a gruta. E a partir dessa entrada vai vir vai vir a circulação de ar, combinada com a água que vem da chuva, permitindo assim que um novo ecossistema se forme. Neste caso aqui, os micro-organismos são os pioneiros e, e os fungos e animais são tanto os intermediários como o clímax. Aqui nós temos uma associação ecológica de formação de Recife. Bem, parcialmente. Primeiro, os corais se amontoam na base e, gra, e gradualmente avançam para mais dentro do leito marinho, formando assim um grande depósito. Eventualmente, esse depósito começa a degradar-se em seu interior, liberando assim uma laguna, com um novo meio explorável para várias espécies de algas e peixes, e também invertebrados. E isso funciona com um exemplo de sucessão ecológica, primária, pois começa com um meio não explorado que gera um clímax. Nesse caso aqui, os corais e algas rochosas são os organismos pioneiros e e eles acabam atraindo para perto de si organismos de clímax, com o decorrer do seu avançar para dentro da, quer dizer, para longe da costa. Um exemplo semelhante pode ser observado nas florestas de kelp. E também um exemplo secundário, em que algumas espécies de animais, como os ouriços do mar, atacam as kelpes para se alimentar delas. Isso acaba gerando descampados que funcionam como as clareiras da terra firme. Consequentemente, em algum período, esses descampados vão encher-se novamente de algas, e algumas dessas algas vão ser os kelpes, voltando assim ao estágio de clímax. Em outras palavras, aqui nós temos um exemplo de sucessão ecológica secundária no leito marinho. A regeneração dos recifes de corais também funciona como uma sucessão ecológica secundária, já que os corais foram removidos de um meio onde eles já ocorriam antes e só estão retornando. Aqui nós temos outro exemplo de sucessão ecológica marinha, dessa vez nas profundezas do oceano. Tudo começa com as chaminés, que são as fumarolas do leito marinho. Quando o vulcanismo na área chega a um nível de ativo, essas fumarolas começam a liberar depósitos de enxofre bem superaquecidos, que ao entrar em contato com a água gélida e a alta pressão do mar, esfriam rapidamente, formam depósitos salinos, onde as bactérias que servem de alimento para bactérias sulforredutoras.
essas bactérias, por sua vez, tornam-se os pioneiros, os organismos pioneiros dessa sucessão ecológica. E junto dela vem as espécies que se alimentam das bactérias, mexilhões, caranguejos e, e, ver, e vermes tubulares. Quando todos esses elementos começam a se amontoar ao redor das fumarolas e começam a crescer, rapidamente aparecem também peixes e tubarões. Nessas sendo o que acaba gerando assim o clímax da zona abissal, ou pelo menos um dos muitos tipos de clímax que podem ocorrer na zona abissal. Existe também também por meio desse método que ocorre a sucessão ecológica secundária dentro da região abissal. Se por algum acaso uma dessas fumarolas adormecer e permanecer assim por muito tempo, todos os organismos que cresciam ao redor delas vão acabar morrendo. E quando ela retorna à atividade, a sucessão inteira ocorre novamente. Porém, se a fumarola for extinta, a sucessão nunca retorna. Quer dizer, o processo de sucessão que levou ao clímax que foi observado naquele momento nunca mais ocorre. Dentro, é claro, daquela área. Tenham isso em mente. Não existe só uma fumarola no oceano. Isso é inviável. Porém, geralmente nós associamos as ações antrópicas como uma calamidade, mas elas também podem ser catalisadores da sucessão ecológica. Temos aqui como exemplo uma sucessão acidental em um barco naufragado. Primeiro, o navio naufragou e até no máximo uns 50 anos depois, uma floresta de manguezal surgiu dentro dele. Começou com as areias e pequenos organismos do mar. Esses organismos se assentaram, formando um meio de cultivo mais adequado para as árvores e deu nesse estágio que estamos vendo nesta foto. Naufrágios no oceano também podem resultar em novos recifes de corais. E aqui nós temos um exemplo de sucessão ecológica com intervenção antrópica feito de forma intencional. Chama-se Muralha Verde do Saara. Essa muralha foi pensada com a ideia de impedir o avanço da desertificação sobre os países da África subsaariana. E os resultados foram baseados no que ocorre na China, que foi a pioneira dessa empreitada. E o resultado não foi apenas um clímax florestal extenso, mas também que surgiu em um rápido período de tempo. Um outro exemplo prático disso é o reflorestamento, pode ser observado no reflorestamento da ilha de Manjuli, que foi feito por uma única pessoa em quase 40 anos de trabalho. Seu nome, Jadav Payeng. Ele salvou a ilha fluvial onde morava da completa lixiviação, fazendo o cultivo de árvores. Inicialmente, ele foi taxado como louco, mas após 40 anos, vários hectares cresceram e formaram uma floresta maior que
a do Central Park de Nova York. Inclusive, já em um estágio de clímax, com elefantes, tigres e vários outros animais. Essas são nossas referências. Agradeço por vossa atenção e tenham um bom dia.